O senador Eduardo Girão convocou da tribuna os cidadãos a participarem da manifestação em Brasília pela anistia aos presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O senador mostrou uma série de escândalos de corrupção do consórcio PT-STF e pediu a instalação das devidas CPIs e disse: "Eu faço um convite para você, principalmente para quem é de Brasília. Amanhã nós vamos marchar da Torre de TV até aqui, o Congresso Nacional, de forma pacífica, ordeira. Chamo você pela anistia, porque é uma questão de prioridade, pelo humanismo. É humanismo, são pessoas que nunca tiveram passagem pela justiça, sem direito à dupla jurisdição, sem ampla defesa ou contraditório. Amanhã nós vamos marchar às 16. Contamos com você." O senador Esperidião Amin, falando em seguida, manifestou sua solidariedade a Girão e também pediu a abertura da CPMI do escândalo do INSS, dizendo: "Eu quero aqui deixar registrado, presidente, além do meu manifesto de solidariedade às palavras do senador Eduardo Girão, a minha absoluta inconformidade com a ainda não implantação da CPMI, que tem que ser criada para investigar essa barbaridade dos crimes de corrupção que acossam milhares e milhares de pensionistas e aposentados do nosso INSS. Fiz um registro ontem e faço hoje de novo. Reitero a minha assinatura com muita convicção." Esperidião Amin prosseguiu, também convocando para a manifestação e descartando a absurda proposta de uma redução de penas sugerida por alguns senadores. Ele disse: "Amanhã, essa marcha pela anistia significa a busca da conciliação nacional. E não serão espertezas, oportunismos, quem sabe se entra isso ou entra aquilo. O problema do julgamento do Supremo Tribunal Federal não é consertável com redução de pena. Eles estão enquadrando em crime que não foi praticado. Violento atentado contra o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado. Essa capitulação, essa tipificação criminal não sobrevive à análise de um estudante de primeiro semestre de Direito e não resistirá a um mês de luz sobre a justiça brasileira. Um mês de luz, de farol, de transparência, desmoraliza isso. Portanto, não serão truques que vão impedir que a tese da anistia prossiga, porque as condenações abordam fatos que não ocorreram, condenam por crimes que não foram praticados. Esse é o problema, não é o de redução de pena." Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos, tribunais de exceção e pessoas, jornais e sites censurados. A renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há mais de 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Do irmão, senador Chico Rodrigues, quero cumprimentar senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores. Olha, o Brasil está abalado, os brasileiros de bem, que é a grande maioria, estão estarrecidos com esse terremoto
de grandes proporções causados pelos gravíssimos desvios do INSS, que se agravam a cada dia. Cada dia que você puxa o fio da meada, vem mais coisa. São 4 milhões é a estimativa de aposentados que tiveram seu dinheiro roubado, aqueles que trabalharam a vida inteira para ganhar ali um salário mínimo. E o que a gente viu de 6,3 bi desses descontos inventados, indevidos, roubados, já passa de 90 bi se você considerar os consignados. Aí tem todo tipo de patifaria nisso tudo, buffet contratado que ninguém encontra, muito dinheiro. O irmão do Lula é desses sindicatos, o filho do ministro da Justiça do Brasil advogando. Então tem muita coisa estranha nisso tudo, mas é aquela velha história. Às vezes a verdade precisa chegar muito forte para que acorde a gente. É uma pena, porque essa é uma tragédia anunciada há muito tempo do governo Lula, tendo em vista que o exemplo jamais vem de cima, muito pelo contrário, foi condenado em 3 instâncias por dezenas de juízes, centenas de delações premiadas por corrupção e lavagem de dinheiro. Então, senhor presidente, são mais de 6 bi roubados de aposentados e pensionistas através de associações e sindicatos com, ao que tudo indica, tráfico de influência de um governo que já sabia. Porque o ministro Carlos Lupe, que saiu, já sabia há algum tempo disso. Aliás, desde o governo Dilma, se voltou novamente à cena do crime, como diz Geraldo Alckmin. Essa turma voltando, desde o governo Dilma, Lupe saiu também por denúncias de corrupção. Agora sai, entra o outro ministro novo, Volney Queiroz, que é o seu secretário executivo imediato, que participou de reuniões com essas entidades que estão sob suspeita no Brasil. Então, já sabia também. Então, é um governo que não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, porque está infestado de lama nesse momento, e nós precisamos investigar. Tem uma CPI minha e uma CPMI da senadora Damares, que essa eu acredito, porque é mista, é Câmara e Senado, já temos as assinaturas para podermos fazer imediatamente essa CPMI, porque o escândalo é nacional, merece as 2 casas investigando isso. Mas, senhor presidente, esse escândalo acaba de tomar maiores proporções, que podem atingir 90 bi, B de bola aí de índio, senador Cleitinho, bilhões de reais. Isso porque, segundo o relatório do TCU, apenas em 2023, no ano retrasado, foram registrados 35 mil reclamações de empréstimos consignados indevidamente liberados. Lembrando que são 4 milhões, é a estimativa, 4 milhões de aposentados que podem ter sido roubados, lesados com isso, com esse esquema. Mais do que nunca, urge instalar essa CPMI, que hoje já reúne as 171 assinaturas de deputados federais, já superamos esse número, e 30 senadores. Não podemos jamais esquecer que quase 80% dos aposentados e pensionistas do Brasil roubados recebem apenas um salário mínimo de benefício do INSS. Senador Márcio Bittar. Mas esse Senado tem a obrigação moral de avançar também em outra CPI, sobre a qual eu venho coletando assinaturas para investigar a fundo os gravíssimos desvios cometidos pela CBF, que também não param de aumentar a cada dia. Ou seja, a CBF é o retrato do Brasil. Não por acaso é a nossa paixão nacional, né? É o retrato. E eu quero pedir aos senadores que não assinaram ainda, que assinem essa CPI da CBF, porque eu vou explicar a gravidade do que está aqui. Além de tudo que já se conhece de irregularidades, envolvendo contrato do IDP, do Instituto fundado por Gilmar Mendes, que seu filho está à frente, com a CBF,
num período que teve liminar de Gilmar Mendes para continuar na CBF o presidente atual, Edinaldo Rodrigues, agora o senador Carlos Portinho, nosso colega, apresenta mais um forte agravante que está na grande mídia, matérias que ele repercutiu. 2 vice-presidências da CBF estariam sendo colocadas à disposição para a indicação de nomes por parte de ministros do STF. Estima-se que seriam R$200 mil de salário. Senador Cleitinho, que gosta muito de futebol, senador Cajuru, senador Amin. Estima-se que seriam R$200 mil de salário dessas 2 vice-presidências. Isso é completamente inaceitável, pois configura de forma explícita a combinação de tráfico de influência, venda de sentença e corrupção. Agora começamos a entender as razões da cortina de fumaça feita pela CBF quando cogitou recentemente a possibilidade da seleção brasileira poder ter um uniforme alternativo na cor vermelha, mesmo contrariando claramente seu estatuto, regulamento interno da instituição, que garante que a seleção só possa usar as cores da nossa bandeira. Tamanha insanidade só se explica como tentativa de desviar o foco, as atenções para os graves escândalos cometidos na gestão Edinaldo Rodrigues. Dentre eles, o aumento do salário de 27 presidentes das federações estaduais, que saltou de R$50 mil para R$215 mil, ali, mais ou menos próximo do período da eleição. Isso é ou não é compra de apoio? Uma aberração completa num país onde o salário mínimo é de R$ 1.518. Mas certamente, senhor presidente, um dos mais graves desvios que nós precisamos investigar numa CPI, né, que é esse contrato de cerca de R$10 milhões, é o que se estima, porque ali não tem transparência nenhuma na CBF. Eu pedi, inclusive, o contrato, pedi informações à CBF, até hoje não enviou para esse Senado Federal. Ali é uma caixa preta que a gente precisa quebrar essa blindagem, né? E também estamos amanhã na Comissão de Esportes para votar a convocação do presidente da CBF a essa casa, amanhã, 10h30 da manhã, na Comissão de Esportes. Então nós temos que investigar esses R$10 milhões realizados de contratos do IDP, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Pesquisa, né, com a CBF, porque aí tem um link muito forte que pode, de alguma forma, justificar o que a gente tem visto, um processo desse parar no STF. Por quê? Não tinha por que parar. Tudo isso explica o estranho malabarismo feito pelo presidente do STF, será? Luiz Roberto Barroso, para que Gilmar Mendes continuasse cuidando desse processo, quando pelo regimento interno, a questão processual, deveria ser conduzido pelo ministro André Mendonça, o qual, inclusive, durante uma sessão em plenário, declarou que a CBF não resistiria a uma investigação. Olha a gravidade. Ele que tinha dito para o atual presidente da CBF uma decisão para sair, né, que ele deveria sair da CBF. E aí o recurso depois, o PCdoB entra com uma... Será que tem a ver com a camisa vermelha? O PCdoB entra com um recurso, e aí isso vai parar na mão de Gilmar Mendes. Era para ter ido, todo mundo sabe, para o André Mendonça, já que ele estava à frente dessa questão, desses processos junto à CBF. Mas eu encerro, senhor presidente, dizendo que essa casa precisa fazer a sua parte para o restabelecimento da dignidade da vida pública no Brasil. Eu deixo aqui um dos mais conhecidos pensamentos registrados pelo apóstolo Paulo de Tarso, em sua epístola aos Coríntios. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Muitíssimo obrigado, que Deus abençoe essa nação, que tenhamos força para enfrentar esses tempos difíceis que a gente está vivendo, né, de completa inversão de valores, onde o exemplo definitivamente não vem de cima, onde as instituições
que são importantes para o Brasil, todas elas, mas estão sendo questionadas de forma legítima por uma população sedenta por justiça. E amanhã eu faço um convite para você, principalmente quem é de Brasília. Nós vamos marchar da Torre de TV até aqui o Congresso Nacional de forma pacífica, ordeira. Chamo você pela anistia, porque é uma questão de prioridade pelo humanismo. É humanismo, pessoas que nunca tiveram passagem pela justiça, sem direito à dupla jurisdição, sem ampla defesa do contraditório. Amanhã nós vamos marchar, 16 horas, contamos com você. Muita paz, muita luz, muito obrigado. Mas eu quero aqui deixar registrado, presidente, além do meu manifesto de solidariedade às palavras do senador Eduardo Girão, a minha absoluta inconformidade com a ainda não implantação da CPMI, que tem que ser criada para investigar essa barbaridade dos crimes de corrupção que acossam milhares e milhares de pensionistas e aposentados do nosso INSS. Fiz um registro ontem e faço hoje de novo. Reitero a minha assinatura com muita convicção. Assim como confirmo, e do meu amigo Cajuru, que pediu aqui uma parte informal, que ele tem direito de pedir, pela sua assiduidade e pela sua inteligência. Essa segunda parte é em homenagem também ao seu time, o Goiás. Amanhã, essa marcha pela anistia, senador Márcio Bittar, significa a busca da conciliação nacional. E não serão espertezas, oportunismos, quem sabe se entra isso ou entra aquilo. O problema do julgamento do Supremo Tribunal Federal não é consertável com redução de pena. Eles estão enquadrando em crime que não foi praticado. Violento atentado contra a democracia, o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado. Essa capitulação, essa tipificação criminal não sobrevive à análise de um estudante de primeiro semestre de Direito. E não resistirá a um mês de luz sobre a justiça brasileira. Um mês de luz, de farol, de transparência, desmoraliza isso. Portanto, não serão truques que vão impedir que a tese da anistia prossiga, porque as condenações abordam fatos que não ocorreram, condenam por crimes que não foram praticados. Este é o problema, não é de redução de pena.